Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro e suas raízes, né? O que eu digo com essa ideia de que essa foi minha tese de doutorado na USP, financiada pelo CNPq, o que eu estou pretendendo dizer um projeto brasileiro? É porque realmente a pedagogia espírita, enquanto pedagogia espírita, nasce no Brasil, né? E nasce como? É isso que nós vamos só ver rapidamente, olhar a proposta, como nasceu, como se desenvolveu, e em que ponto nós estamos nesse processo de construção de uma pedagogia espírita. Nós estamos construindo há 100 anos uma pedagogia espírita. Então, a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita é atualmente aquilo que lidera o movimento no Brasil, a entidade que lidera o movimento no Brasil. Bom, nós podemos dizer que a pedagogia espírita nasceu como prática educacional em 1907, com a fundação do Colégio Allan Kardec de Eurípides Bassanufo, em Sacramento, Minas Gerais. É interessante notar o seguinte: o Eurípides, primeiro, ele não escreveu nada, ele não teorizou nada, e também ele não criou o termo pedagogia espírita. Ele fundou um colégio que teve uma prática muito de vanguarda na época, e até hoje é uma prática que pode ser considerada de vanguarda, mesmo diante da escola contemporânea, passada 100 anos dessa experiência, é uma prática de vanguarda. A ponto de que vocês veem que foi feita uma tese de mestrado na Unicamp pelo Alessandro César Biguetti, que trabalha comigo, que é da associação da BPE, que é o meu filho espiritual. Ele fez uma tese na Unicamp sobre Eurípides Bassanufo. E o que aconteceu? O José Pacheco, não sei se vocês o conhecem, que é o educador português da Escola da Ponte de Portugal, que teve uma experiência durante 30 anos numa escola em Portugal, agora ele está radicado no Brasil, está fazendo outros projetos aqui no Brasil, e ele teve contato, conheceu a experiência de Eurípides Bassanufo, a proposta de Eurípides Bassanufo, a partir da tese do Alessandro. E hoje em dia ele faz palestras pelo Brasil inteiro, ele não é espírita, e fala que o Eurípides Bassanufo foi o educador de maior vanguarda no século XX, não só no Brasil como no mundo. Então, esse reconhecimento vindo de fora é muito importante, porque o que nos interessa aqui mostrar é que a pedagogia espírita tem uma proposta educacional diferente, não é para fazer uma escola como qualquer outra, uma catequese de espiritismo, é uma mudança na educação. E como é que foi esse colégio? Só falando rapidamente dessa experiência, vocês sabem que esse colégio começou sob a inspiração, eu gosto sempre de contar dessa parte espiritual do processo, que é interessante, sob a inspiração de uma entidade muito elevada, porque aconteceu o seguinte: Eurípides Bassanufo, obviamente pertencendo àquele contexto católico mineiro do início do século XX, ele era obviamente católico, amigo de todos os bispos, etc. E ele já tinha uma escola chamada Liceu Sacramentano. Quando ele se converte ao espiritismo, quando ele adota o espiritismo, depois de ler as obras de Leon Denis. E o que aconteceu nesse momento foi que ele foi abandonado pela cidade inteira, inclusive pela própria família, e a escola que ele tinha, o Liceu Sacramentano, fechou. Porque os pais retiraram os alunos, os professores saíram, o dono do prédio requisitou o prédio, ele ficou sem escola, sem aluno, sem professor, né? E então ele reabriu a escola dele numa salinha da casa dele, com uma tabuleta, Liceu Sacramentano. E não via os alunos, não via professor, não via ninguém, ele estava um tanto quanto deprimido. E um dia ele estava em oração e sentiu a presença de uma entidade espiritual. E aí, todo mundo na cidade dizia, obviamente, que ele estava louco, ou endemoniado, ou as duas coisas juntas, né? Porque ele tinha se tornado espírita. E nesse dia que ele estava em oração, estava lá na sua sala, sem ninguém, e uma entidade se apresentou para psicografar uma mensagem. Quando a entidade se identificou, ele falou: não, agora realmente acho que eu estou louco. Mas a entidade insistiu e escreveu o seguinte: reabra as portas do colégio com o nome Colégio Allan Kardec. Liceu Sacramentano é o último resquício da vaidade humana. Institua um curso de astronomia.
e ensina o evangelho do meu filho. E eu cobrirei o colégio com o meu manto protetor. Maria, a serva do Senhor. É de arrepiar. Toda vez que eu conto, eu me arrepio. Conto 1000 vezes essa história, eu me arrepio. Pois ele reabriu, então. Ele abriu o primeiro colégio espírita do Brasil e do mundo. O Colégio Allan Kardec. E dentro em pouco, este colégio era o mais frequentado da região. Realmente, Maria cobriu o colégio com seu manto protetor. Mas o que é interessante, este colégio, na época, era de vanguarda. Quais eram as coisas absolutamente novidade? Era uma escola mista, meninos e meninas participavam juntos, né? E tinham as mesmas aulas. Vocês sabem que isso, até a década de 30, 40, não era prática comum no Brasil, né? E, inclusive, pregava-se uma educação diferente para as mulheres, né? Com aquela coisa de prenda doméstica, etc. E não que tivesse a mesma educação que os homens. Não, ele dava a mesma educação para homens e mulheres. Segundo, era uma educação ativa. Eles tinham aulas, passeios, pesquisa, projetos que hoje nós diríamos interdisciplinares. Não tinha nem prova, nem nota, nem castigo e nem recompensa. Ele era contrário a qualquer tipo de castigo e recompensa. Uma relação entre professores e alunos baseada em extrema afetividade, né? E aulas que eram totalmente incomuns, que até hoje são, né? De ciência, de astronomia. Eles tinham uma luneta, de noite tem aulas de astronomia, iam fazer aulas passeio de biologia, de botânica, tinham teatro, tinham debates públicos. O que era? Em vez de ter a semana de prova, eles tinham debates públicos que vinha gente de toda a região ver eles discutindo assuntos, porque eles aprendiam, os alunos, a debater ideias, a contrapor ideias, argumentações, etc. Bom, então esta foi a questão da espiritualidade, que é aquilo que eu falei hoje de manhã. Conta a Corina Novellino, que foi uma das alunas, eu também convivi muitos anos com o grande doutor Tomás Novellino, que era aqui de Franca, e que foi aluno dele. Eu entrevistei-o várias vezes, ele contando as experiências do Eurípides, né? E Eurípides dava aula de religiões comparadas, não catequizava ninguém no espiritismo, né? Então foi uma experiência assim muito interessante, que até hoje nós não temos uma escola semelhante à que tinha Eurípides. Mas não houve uma teorização a respeito, houve uma prática. E essa prática foi resgatada através da tese do Alessandro, Eurípides Bassanufo, um educador de vanguarda na Primeira República, através dos testemunhos históricos dos alunos, né, que ainda, ou de registro, eu fui junto com ele quando ele fez a pesquisa em Sacramento. Houve até um episódio interessantíssimo que nós não tínhamos fontes, né? E por indicação dos espíritos, nós encontramos um manuscrito, né, de um aluno que estava perdido, que ninguém sabia que existia, e que contava tudo como é que era a escola de Eurípides, além das entrevistas do Tomás Novellino, que eu já tinha, além do livro da Corina, etc. Então, é uma coisa muito interessante. Bom, então nós podemos dizer que o marco histórico da fundação da pedagogia espírita no Brasil e no mundo é o Colégio Allan Kardec. Depois, durante o século XX, nós tivemos várias teorias, escolas, ideias, que foram alimentando esse processo da pedagogia espírita. Mas, veja-se bem, sempre foram pessoas isoladas, desbravadores, pessoas com ideias de vanguarda, que propuseram a prática e as propostas teóricas da pedagogia espírita. A pedagogia espírita jamais foi, até hoje não é, um movimento apoiado pelas federações, pelo movimento federativo. Ao contrário, encontramos oposições no movimento federativo para levar adiante a ideia da pedagogia espírita. Então, a Anália Franco, ela foi contemporânea de Eurípides Bassanufo. Ela fundou mais de 100 escolas no estado de São Paulo. E ela também tinha, né, algumas propostas, ela era espírita, tinha algumas propostas, não tão inovadoras quanto as de Eurípides, porque Eurípides fez, né? E tinha 3, 4 professores que trabalhavam com ele, então ele imprimia
a ideia na escola única que ele tinha. Ela não, ela tinha mais de 100 escolas fundadas no estado de São Paulo, ela tinha condição de implementar uma inovação pedagógica. Mas ela teve uma atitude muito interessante, aliás, a nossa companheira que estava aqui antes, faltou colocar a Anália Franco entre aquelas mulheres, porque a Anália Franco foi uma feminista militante no começo do século XX, e isso é uma coisa que eu faço questão de demonstrar, que os grandes espíritas que passaram, né, no decorrer da história, a partir do próprio Kardec, eram pessoas que militavam, transformadoras da sociedade, contestadoras, não conservadoras, né, como virou o movimento espírita atual. Né? Eram pessoas bastante irreverentes em relação ao status quo. Por exemplo, a Anália Franco, ela foi abolicionista, foi republicana, né? Antes do advento da abolição da escravatura. Quando da lei do ventre livre, ela adotava as crianças negras que eram colocadas para fora das fazendas. Aliás, também uma coisa que Eurípides fez interessante é que havia alunos e professores negros na escola dele. Hoje pode parecer uma coisa corriqueira, mas a discriminação na época era muito grande. Né? Não havia convivência entre negros e brancos no Brasil na hora da proclamação da República. Havia uma discriminação muito grande. Bom, então a Anália Franco fundou várias escolas no sentido também de resgatar a mulher. Né? Porque as mulheres, entre aspas, que davam um mau passo antigamente, né? Ou seja, viravam mães solteiras e tal, o que elas podiam fazer? Ou ir para a prostituição, ou ir para o convento, né? Ou às vezes para o hospício. Né? Então a Anália Franco criou uma colônia que ela chamava de regeneradora, que era a terminologia da época, onde as mulheres e os seus filhos eram acolhidos e ela profissionalizava essas mulheres, o que era um escândalo. Vocês sabem que até 1945, na legislação brasileira, a mulher não tinha direito a voto. E não era maior politicamente, ela era menor de idade, como se fosse dependente do homem. Agora, uma mulher em 1900 que profissionaliza as mulheres e as tornava independentes, autônomas, né, do ponto de vista econômico, é um escândalo, uma revolução. Essa mulher foi espírita, e essa mulher teve um trabalho pouquíssimo reconhecido dentro do próprio movimento espírita. Agora eu estou com 2 teses que foram feitas, uma na Unicamp e outra na Universidade de São Francisco de Bragança, para publicar pela Comênios sobre a Anália Franco. Né? Eu tenho essa proposta de resgate desses grandes educadores que contribuíram para o desenvolvimento da pedagogia espírita no Brasil. Tomás Novelino, ele teve a chance, a honra, a sorte, ou o destino, de ser discípulo de Eurípides e da Anália. Ele estudou com os dois. Né? E ele deu continuidade a esse trabalho, fundando a Fundação Pestalozzi de Franca, que existe até hoje, né? Na qual ele desenvolveu um trabalho muito interessante. O aspecto mais interessante do trabalho do Novelino foi que ele conseguiu uma sustentabilidade, né, na obra, no Pestalozzi, através de uma fábrica de sapato. Enquanto todas as fábricas de sapato de Franca, prósperas, né, os donos indo para a Europa, carro importado, fazendas com piscina, o lucro todo da fábrica Pestalozzi ia direcionado para 3 escolas, que chegou a ter 3.000 crianças que estudavam gratuitamente, em horário integral, com tudo. Né? E tinha fazenda, cuja alimentação era para as crianças, leite, um observatório astronômico, enfim, uma obra grandiosa que, infelizmente, toda essa parte gratuita quase inteiramente faliu por conta da queda do sapato, com a ascensão do sapato chinês. Atualmente, temos o Pestalozzi ainda continua, mas temos só 250 crianças que se beneficiam do projeto social. Bom, agora temos a pessoa aqui central da teoria da pedagogia espírita, que é Herculano Pires. Foi ele que criou o termo pedagogia espírita. E foi ele que lançou as bases teóricas da pedagogia espírita. Lançando na década de 70 a primeira revista de educação espírita, chamada Educação Espírita, e que, infelizmente, depois de 6 números, teve que acabar por falta de leitores. Né?
e por falta de participação e apoio, até por oposição do movimento espírita. Então, mas ele lançou, abriu, desbravou, né, o terreno da pedagogia espírita, e eu me considero continuadora do Herculano, porque eu convivi com o Herculano desde criança, me considero discípula dele, e estou trabalhando na ideia da pedagogia espírita por inspiração, principalmente dele, né? Aí nós temos essa figura interessante que foi o Vinícius Pedro de Camargo, que também escreveu algumas obras com menos consistência filosófica, teórica, mas muito bonitas e muito propícias, dizendo mestre da escola, mestre da educação, enfatizando o lado pedagógico do espiritismo e do cristianismo, entendendo-se que a proposta cristã essencial não é uma proposta de salvação, mas de educação. E por isso o espiritismo, a proposta essencial do espiritismo não é uma proposta de salvação, é uma proposta de educação. Então, o próprio espiritismo tem um aspecto pedagógico preponderante que não está evidenciado na prática do movimento espírita geral do Brasil, que é muito mais religioso, salvacionista, sincrético com o catolicismo, do que propriamente pedagógico, como pretendia Kardec, que era um pedagogo, né? Que era pedagogo, discípulo de Pestalozzi. E temos o Ney Lobo, de todos esses, o único ainda em carne e osso, né? E que, se Deus quiser e permitir, ele vai estar no nosso congresso, primeiro Congresso Internacional de Educação e Espiritualidade, que vai acontecer em 4º Congresso Brasileiro de Pedagogia Espírita. Ele esteve nos outros todos os congressos e vai estar conosco em setembro novamente. O Ney Lobo, ele teve uma experiência pedagógica fantástica na década de 70, no final da década de 60, começo da década de 70 do século XX. Ele fundou a Cidade Mirim do Instituto Lins de Vasconcelos. E aí é uma história tristíssima que eu vou contar para vocês, porque aí vocês veem o conflito que existe entre esses pioneiros da pedagogia espírita e o movimento federativo, que está sempre em oposição à ideia da educação, né? Porque o movimento federativo tem uma ideia religiosa do espiritismo, já desde os seus primórdios lá da FEB, no Rio de Janeiro, lá desde a fundação da FEB. A visão que o movimento federativo tem do espiritismo é absolutamente religiosa, institucionalista, ela não é educativa, pedagógica. Tanto que vocês conhecem quantas escolas espíritas no Brasil? Nenhuma, universidades. E nenhuma que surgiu tem o apoio de qualquer federação, de qualquer movimento federativo. E o que aconteceu nesse caso foi o seguinte: o Lins de Vasconcelos, que era uma pessoa de muita visão, que morreu antes dessa atuação do Ney Lobo, deixou uma fortuna para a Federação Espírita do Paraná, com a condição de que eles fizessem uma escola, porque ele tinha essa ideia de se fazer uma escola. A escola foi feita, e lá pela década de 60, o Ney Lobo assumiu a direção da escola. O que ele fez? Ele, entendendo que a pedagogia espírita não era simplesmente fazer uma escola com qualquer outra, uma aulinha de catequese, né, como muita gente acha, ele simplesmente ele falou que a primeira atitude que ele fez foi jogar todas as carteiras fora, né? Vender tudo e criar uma nova prática pedagógica. Ele construiu a Cidade Mirim, a cidade das crianças, com banco, com trânsito, com lojas, com o templo ecumênico. É uma mini cidade, uma graça, existe até hoje, né? Onde as crianças elegiam seus prefeitos, participavam, exercitavam a cidadania, etc. E para as crianças mais velhas, ele criou os trabalhos em equipe, com autorregulação, com correção mútua, sem punição, sem castigo, com assembleias, enfim, uma coisa altamente de vanguarda e revolucionária. Bom, o que aconteceu? Depois, não sei por que motivo, ele saiu da direção e recuou-se nesse projeto pedagógico. Mas a Cidade Mirim continua existindo, como existe até hoje, com a eleição de prefeito Mirim, com a presença do prefeito da cidade de Curitiba na posse do prefeito Mirim e assim por diante. Quando chegou a década de 90, Ney Lobo e eu fomos chamados para fazer um resgate na escola da pedagogia espírita e para dar um treinamento para os professores. E fizemos isso. Mas logo em seguida, a Federação Espírita do Paraná simplesmente destituiu a diretoria que estava pretendendo instalar a pedagogia espírita novamente na escola e arrendou o colégio para um grupo comercial, por tempo indeterminado.
Consequência disso é que hoje a cidade Mirim é tombada historicamente pela Unesco. Mas todo mundo sabe que é de quem? Desse grupo comercial. Ninguém sabe que foi feito pelo Ney Lobo, que é uma manifestação da pedagogia espírita, nada disso. Né? Então esse é isso porque o Ney Lobo estava vivo e foi pedir diretamente ao presidente da federação da época que não fizesse isso, por favor, que aquilo era um patrimônio do movimento espírita, que aquilo tinha sido feito com dinheiro do Lício Vasconcelos, etc., não adiantou. Então é por aí que vocês veem. A outra história semelhante aconteceu em São Paulo, no Instituto Espírita de Educação, que fecharam a escola e assim por diante. Então eu quero mostrar para vocês que é um movimento que encontra resistências muito grandes, né? Muito grandes em toda a parte. E, no entanto, quer dizer, nós temos uma proposta muito transformadora, ou seja, talvez por ser transformadora é que encontra resistência. Mas, enfim, é isso mesmo. Quando que foi isso? Isso foi em 1998. 12 anos. Agora, tirando desses pioneiros, voltando aqui ao movimento que nós estamos retomando, a primeira coisa que nós fizemos foi, em 1998, criarmos a editora Comênios, né? Porque achamos que para se fundamentar uma pedagogia espírita, uma proposta pedagógica inovadora, teríamos que ter o quê? Livros que falassem do assunto, uma base bibliográfica necessária para aprofundar, estudar e dar consistência ao assunto. Então, a editora, existe desde o momento que é o que está fazendo a livraria, foi uma luta imensa, sempre no vermelho, porque a gente não publica violetas na janela, nem mensagenzinhas de autoajuda light, são só livros universitários, publicações de teses, filosóficos, culturais, etc., no sentido de fazer um projeto editorial diferenciado no movimento espírita. Um projeto editorial cultural e que lançasse as bases de uma bibliografia para a pedagogia espírita, para o resgate do espiritismo como ciência, como filosofia, como educação e etc. Bom, e inspirado no Comênios, que é esse educador maravilhoso tcheco que eu falei hoje de manhã, não sei quem estava aqui hoje de manhã, que é um educador do século XVII, que foi pacifista, pregava o diálogo interreligioso, e eu considero um dos grandes precursores do próprio espiritismo, porque ele propunha uma pansofia, que era a sabedoria do todo, e uma pampédia, de ensinar tudo a todos. Né? Nessa pansofia, sabedoria do todo, ele já propunha a ligação entre ciência, filosofia e religião. Né? Então vocês veem que ele estava aí abrindo o campo para a proposta de Kardec. Em 2004, nós temos a criação da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Né? De lá para cá, nós agora já estamos na 6ª turma de pós-graduação de Pedagogia Espírita. Então, pela primeira vez, nós criamos cursos que são reconhecidos pelo MEC que envolvem o Espiritismo. Com que objetivo isso? Muita gente critica, diz que é elitista, que não poderia, que não precisava disso, que basta o ensino do centro espírita, etc. A questão é a seguinte, a gente tem uma dupla estratégia. Né? Primeiro, para nós termos um movimento de pedagogia espírita, para fazermos escolas diferentes, ou atuarmos em qualquer parte do centro espírita, ou nas escolas existentes, precisamos formar pessoas que saibam fazer isso. Por que a escola de Eurípides acabou? Porque ele morreu, acabou. Por que a ideia do Ney Lobo também acabou? Saiu da escola, acabou. Não adianta nós centrarmos em grandes líderes. Precisamos formar massa crítica de pessoas que possam trabalhar uma proposta pedagógica diferenciada. A partir do quê? De uma nova compreensão, uma antiga, mas nova no Brasil, compreensão do próprio Espiritismo. Né? Quer dizer, então, no nosso curso de pós-graduação, nós fazemos, em primeiro lugar, uma releitura do Espiritismo a partir dos pressupostos de Kardec, analisando o que Kardec pretendia, Kardec educador, a ciência espírita, a filosofia espírita, para depois chegarmos a uma prática, uma proposta de pedagogia espírita baseada nessa visão. E aí nós vamos ter algo bem diferente do que uma proposta de catequese. Né? Temos, inclusive, aquilo que nós falamos hoje de manhã, que é a ideia do ensino interreligioso, né? De um resgate da espiritualidade na educação, sem uma característica confessional, impositiva e doutrinante. Que esta é a essência do próprio Espiritismo. Não é só da pedagogia espírita, é a essência do próprio Espiritismo. Bom,
Então temos convênio aí com 2 faculdades. Na pós-graduação, a gente já tem um caráter interdisciplinar, professores, todos mestres e doutores, já temos mais de 30 monografias. Qual é o objetivo também disso? Nós temos a ideia de que precisamos nos firmar dentro do mundo acadêmico. Não para fazer proselitismo dentro do mundo acadêmico, mas para que o espiritismo se torne uma alternativa respeitável dentro da sociedade brasileira e internacional, né? Mas você não pode tornar essa alternativa respeitável com um discurso de centro espírita. Você tem que ter um discurso científico, filosófico, acadêmico. E quando você faz um trabalho dentro da universidade, como por exemplo eu fiz a minha tese de doutorado sobre pedagogia espírita, você é obrigado a ter uma consistência teórica, histórica, filosófica, científica, que você não é obrigado a ter quando você publica um livrinho qualquer, ou fala para a espírita, que a espírita acha tudo ótimo. Então, dentro da universidade, a gente tem que adquirir consistência. E isso faz bem para o próprio espiritismo, porque a gente vai aprofundando, questionando e articulando um discurso muito mais fundamentado e muito mais profundo. Então, a ideia é essa que nós fazemos. Então, nós estimulamos também, na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, as pessoas irem fazer, muitos dos nossos associados vão fazer mestrados, doutorados, especializações e fazem temas ligados ao espiritismo, à pedagogia espírita, analisando, pode ser sobre qualquer ponto de vista. Por exemplo, esses 2 casos que eu citei, são resgates históricos do Eurípides Barçanufo e Anália Franco, mostrando que houve uma participação de espíritas na história da educação brasileira e que ninguém conhece, né? Ou pode ser outro tipo de análise teórica sobre as propostas. Há várias teses que podem ainda ser feitas nesse sentido. Quer dizer, com a representatividade social que nós já temos na sociedade brasileira, nós podemos articular, tomando-se sempre cuidado que não se trata de fazer proselitismo na universidade. É uma pesquisa científica, histórica, social, etc., que pode evidenciar a seriedade e a contribuição cultural que o espiritismo tem dado à sociedade brasileira. Bom, aí outra coisa que nós fizemos, que também foi inovadora, eu fiquei muito contente em ver aqui publicação de anais e posters, etc., porque, modéstia à parte, os primeiros que fizeram isso no movimento espírita fomos nós, da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Quando nós fizemos o primeiro congresso de pedagogia espírita, nós já lançamos, temos até hoje, uma série de congressos no movimento espírita, entre muitas aspas, porque congresso não é chamar 2, 3 médios para fazer palestras emocionantes, né? E é um congresso. Congresso não é isso, né? Congresso tem debate, congresso tem comissão científica para analisar os trabalhos, tem a possibilidade das pessoas mandarem comunicações orais, posters, etc. Isso é um congresso científico. Não havia isso no movimento espírita em de nenhuma espécie. Mesmo os congressos da AME, que nesse sentido trouxeram pessoas de fora e tiveram um caráter mais científico, nunca fizeram apresentação de trabalhos com comissão científica, com análise, com pôster, etc. Então nós começamos a fazer isso. Para quê? Para incentivar também a produção do conhecimento dentro de um critério mais científico do próprio espiritismo. Então, nos 3 congressos que nós tivemos, agora nesse quarto, que é o quarto brasileiro de pedagogia espírita, o primeiro internacional, nós abrimos espaço sempre para trabalhos com comissão científica, de pessoas que vão analisar os trabalhos de um ponto de vista do que elas conhecem, né? Ou seja, para que nós possamos, é aquilo que eu disse no início, a pedagogia espírita é um conhecimento em construção. Então é preciso que as pessoas participem, construam, mandem trabalhos, façam experiências, ou façam revisões teóricas, através do que a gente vai constituindo um conhecimento, um intercâmbio de ideias para fazer uma proposta consistente. Então, essa é a ideia que nós temos trabalhado. Né? Bom, e agora temos o primeiro Congresso Internacional. Então, vamos parar por aqui. E eu queria aí só falar rapidamente qual é a proposta básica, então, em 5 minutos. Eu sugiro que vocês entrem no nosso site e dêem uma boa lida ali no pedagogiaespírita.org.br. Né?
e dê uma boa lida ali nas nossas propostas, tem um monte de artigos, etc., que tratam da questão, dos nossos livros também. Mas, basicamente, nós pretendemos, quer dizer, achamos que a pedagogia espírita é uma pedagogia que ela é prima e irmã de várias outras pedagogias existentes no mundo. Por exemplo, a Montessori, a Waldorf, a Freinet. Por que ela é prima ou irmã dessas pedagogias? Porque todas elas tiveram algumas influências comuns. Quais foram as principais? Pestalozzi e Rousseau. Né? Então, na verdade, todas as pedagogias que nós temos de vanguarda, elas tiveram alguma coisa a ver com Pestalozzi ou com Rousseau, ou com ambos, porque o Pestalozzi foi discípulo de Rousseau. Né? Então, o Espiritismo, como deriva exatamente, o próprio Kardec era discípulo de Pestalozzi, o Espiritismo tem muitas ideias russonianas e pestalozzianas, e por isso também nós fazemos esse resgate dos clássicos da educação, que são desconhecidos no Brasil, para mostrar que o Espiritismo está dentro dessa tradição pedagógica. E a pedagogia espírita, portanto, se filia a essa tradição pedagógica. Então, por um lado, nós temos essa ideia de que a pedagogia espírita ela tem muitas semelhanças e muitos diálogos possíveis com várias pedagogias. Mas por que é espírita? Porque a pedagogia espírita é um motivo de grande polêmica entre os próprios espíritas e muito mais entre os não espíritas, mas os próprios espíritas questionam. Por quê? Porque quando a gente propõe que a pedagogia espírita não é uma pedagogia de catequese, não é para fazer ninguém espírita, nós vamos inclusive trabalhar com a ideia da espiritualidade de uma maneira mais ampla e trabalhar com o ensino interreligioso, então as pessoas falam, mas então por que é espírita? Então por que não põe pedagogia espiritualista, pedagogia do amor, ou qualquer outra coisa? Né? Por vários motivos. Né? Primeiro porque nós estamos, embora nós não queiramos fazer proselitismo com ninguém, e a pedagogia espírita deve se dirigir a qualquer tipo de aluno, seja judeu, muçulmano, ateu, católico, espírita, porque seria absurdo a gente ter uma proposta pedagógica direcionada só para um tipo de público, é um absurdo. Né? E ao mesmo tempo seria um absurdo a gente ter uma proposta pedagógica em que quisesse doutrinar todo mundo, como foi a jesuítica, como foi, enfim, de conversão das almas, não tem sentido. Né? Então, mas por que é espírita? Por quê? Porque ela parte de pressupostos espíritas. Né? Ela parte de uma visão de mundo que o espiritismo fornece. E que hoje, e por isso que a gente dialoga e tem que manter o diálogo com a ciência avança no sentido de estabelecer esses princípios que são os básicos. Por exemplo, a importância da espiritualidade na vida da pessoa, a transcendência humana, a existência do espírito, a independência do espírito em relação à matéria e a própria reencarnação, que é o princípio básico. Né? Se nós entendermos, por exemplo, a criança como um ser reencarnado, muda toda a nossa percepção de educação. E aí, por isso a importância no nosso congresso, agora nós vamos trazer pessoas, inclusive, que fazem pesquisas, que não são espíritas, mas que fazem pesquisas de recordação de crianças de vidas passadas, etc., para mostrar que isso interfere na nossa percepção do que é infância, do que é educação, do que é o propósito, inclusive, da vida terrena. Né? Então, nós estamos trabalhando com esses conceitos, não de maneira dogmática fechada, mas de maneira, como eu estou dizendo a vocês, a construir uma nova proposta pedagógica. Né? E aí temos as tradições, as pessoas que já trabalharam no assunto, como Herculano Pires, né? Como Ney Lobo, etc., mas temos também aqueles que trabalharam e que não são espíritas e que estão fornecendo material interessante para a gente dialogar. Né? Então, a ideia basicamente é essa, é nós reinserirmos a espiritualidade na educação e considerarmos o ser humano como um ser reencarnado. E aí muda a nossa perspectiva, trabalharmos com essa hipótese, tanto que a gente colocou no Congresso, a hipótese da reencarnação e educação, que muda, né? Se a hipótese científica da reencarnação, que é uma crença universal em várias culturas, em várias religiões, em várias filosofias, for confirmada e aceita cientificamente, e que é a crença de quase 50% da população brasileira, então nós temos uma representatividade social para tratar desse assunto, o que muda isso na nossa concepção da educação? Essa é a grande questão. Deve mudar muito, né? Então, é aí que nós temos que trabalhar nesse sentido, que nós estamos teorizando, ensaiando e propondo ideias nesse sentido.
5 minutos para perguntas. A gente... Alguém gostaria de fazer uma pergunta de viva voz? Eu prefiro. Alguma coisa? Fala. Eu queria saber a sua opinião sobre como está sendo passado o espiritismo para as crianças e adolescentes hoje nos centros espíritas. A maioria é um desastre. Porque exatamente já começa com o nome evangelização, que é um nome derivado do catolicismo, e é um nome que... E toda a prática, exceto algumas exceções, que tem gente de vanguarda tentando fazer outras coisas, mas, no geral, né, é uma catequese. E qual é o resultado disso? Quando você catequiza um indivíduo, quando ele vai se confrontar com outras ideias, ele abandona aquelas. Né? Porque ele não aprendeu a pensar, não aprendeu a julgar por si mesmo, não aprendeu a construir uma convicção por si mesmo. Ele simplesmente foi catequizado. Chega na universidade com todas as ideias materialistas, nihilistas, relativistas, etc., muitas vezes fica abalado, deixa o centro espírita e o próprio espiritismo por conta desta maneira sem habilidade nenhuma que é feita a evangelização. Então eu proponho também ter no nosso site uma discussão sobre isso, o que é pedagogia espírita e evangelização, né? Dizendo que nós vamos mudar radicalmente toda essa proposta, inclusive também no centro espírita, considero eu que deveria ser adotado o ensino interreligioso, no sentido da criança conhecer tudo. A gente precisa ensinar o indivíduo a pensar, né? E não catequizá-lo. Kardec faz o tempo inteiro isso. Na Revista Espírita ele analisa o islamismo, o taoísmo, o celtismo. Quando acontece que a gente não consegue enxergar isso em Kardec. Quando ele escreve o céu e o inferno, por exemplo, ele dialoga com o paganismo, com o niilismo, com o catolicismo. Então, quer dizer, ele está dialogando com todas as ideias. É impossível você ter uma convicção sem você conhecer outras ideias. Né? Então, é por aí que eu acho que deve caminhar. Alguma pergunta? Curiosidade? Você tem um curso presencial que pode ser de especialização, como pode ser de mais curto, ele... Não tem mais curto. Não tem. É um período só. Um período só. 2 anos. Qual é a tua dificuldade de fazer isso em educação à distância? Porque essa daí seria uma questão que eu penso que seria muito mais fácil para nós, talvez não seja para a sociedade. Não é isso. Eu tenho uma resistência pedagógica. Né? Porque acontece o seguinte, quem participa do curso, nós já estamos na 6ª turma, ocorre o seguinte, é um curso que deve tocar a alma das pessoas, não é simplesmente uma transmissão de conhecimento. E esse olho a olho, essa discussão presencial é essencial. Eu acho impossível transformar isso, não concordo em transformar isso numa coisa meramente à distância. Embora eu sei que a distância tem os encontros presenciais, etc., mas não tem aquele envolvimento vibratório, afetivo, que é... Então eu tenho muita resistência a isso, é uma coisa pessoal, pode ser que eu esteja errada, não sei, mas é um aspecto conservador meu da educação. Acho que a educação tem que ser... Você pode fazer um curso de informação à distância, mas de educação, de formação, tem que ser presencial. Então, o que acontece? Nós estamos tentando resolver essa questão, porque todo mundo me pede, todo mundo fala isso, de 2 maneiras. Primeiro, nós já conseguimos instalar o curso de pedagogia espírita, um fim de semana por mês, o que facilita a vinda de pessoas de várias partes do Brasil, mas não tão longe. Nós temos atualmente nas 2 turmas gente de Minas, do Rio, de Brasília, de Goiás e do Sul. De Ribeirão Preto, exatamente. Temos pessoas que vêm e ficam um fim de semana por mês, é factível. A outra proposta é fazermos o seguinte, vamos fazer a partir do 2º semestre alguns cursos avulsos, de extensão, pequenos à distância, com alguns temas. Né? Introdução à pedagogia espírita, filosofia para criança e para adolescente, ensino interreligioso, nós vamos fazer alguns cursos, tá? Uma experiência. Vamos começar pequeno, vamos ver como é que dá. E temos também a proposta que ainda não realizamos, que eu até testo isso, sempre pergunto o que as pessoas acham para ver se lanço ou não,
de fazermos um curso de pós-graduação de férias, né? É uma imersão, né? Por exemplo, 2 janeiros, alugávamos uma chácara e tal, e fazemos uma imersão total, e aí fazemos um curso durante um ano, a gente vai se comunicando à distância, por leituras, etc. É uma proposta, e aí pode vir gente de mais longe participar, né? Então, essa é a ideia. Agora, também a ideia nossa é justamente através do curso criar pessoas multiplicadoras que vão fazer outros cursos, outros grupos de estudo pelo Brasil afora, como já vem acontecendo, né? Mais alguma questão? Não por nós, Dora, mas por você, o tempo já te foi. Alguém me pediu, não sei se está aqui a pessoa que me pediu, a Eliane? Não está. Mas então eu vou atender. Me pediu para eu terminar cantando. Então eu falei hoje de manhã da experiência religiosa universal, que a gente pode ser de uma religião, mas ter uma profunda empatia com uma outra religião através da arte, né, da experiência estética, que é maravilhosa, universal, em qualquer religião tem coisas maravilhosas. Eu gosto muito dos spirituals, dos negros norte-americanos. Aliás, eu digo que eu sou uma branca de alma negra, em contraposição àqueles racistas que dizem que quando um negro é bom, ele tem alma branca, né? Então, eu digo que eu sou uma branca de alma negra. Vou cantar um spiritual que eu gosto muito. Chama-se Swing Low, Sweet Chariot, e significa: vem balançando doce carruagem para me levar de volta para casa e para o além, né? Se você chegar lá antes de mim, diga aos meus amigos que eu já estou indo, né? É muito interessante porque vê o além como uma volta, né? A morte como uma volta ao lar. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Oh, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me, coming for to carry me home. Oh, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Oh, swing, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. If you get there before I do, coming for to carry me home, tell all my friends I'm coming too, coming for to carry me home.